Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o seu programa Está Escrito, o lugar onde você encontra a esperança, especialmente na Palavra de Deus. Um grande abraço aí para você que acompanha pela TV Novo Tempo. Um abraço também para você que está aqui assistindo através do Facebook, ali no nosso canal Facebook do Está Escrito Brasil. Um abraço para você que está conectado com a gente. Um abraço para você também que assiste pelo YouTube, no Novo Tempo ao vivo. Que Deus abençoe muito sua vida e você encontre agora momentos de descanso, momentos de paz para você, para o seu coração e para a sua vida. Eu queria mandar aqui um abraço muito especial para uma família, para o Leandro, para a Diliane e para a Yasmin, que vai fazer 4 anos agora, no dia 15 de agosto. Eles moram ali em Barão, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço aí para essa família querida, que Deus abençoe vocês, tá bem? Nós vivemos cada vez mais em momentos desafiadores. Você percebe que a gente está vivendo um caos em todos os lugares, às vezes até mesmo na sociedade que a gente mora, às vezes dentro de casa, na família, em qualquer lugar e até mesmo dentro das igrejas, não é verdade? Por que é que existem tantas religiões? Por que existe assim tantas pessoas dizendo que têm a verdade e às vezes enganando? Se você quiser saber a resposta para essas perguntas, eu estou aqui, olha, com um guia de estudos que vai responder essas e outras perguntas que você possa ter, que é verdades para o tempo do fim. Por isso, aqui do programa Está Escrito, você vai mandar um WhatsApp agora, pega aí o seu telefone, faz o seguinte, ó, tá aparecendo aqui embaixo no GC, tira uma foto, pega aí seu celular, tira uma foto para você conseguir depois mandar um WhatsApp para o 12 98244 4449 e peça assim, olha, eu quero o guia Verdades para o Tempo do Fim e nós vamos enviar para você sem custo algum, porque a nossa parceria com Anjos nos possibilita que você tenha esse material de graça aí na sua casa ou no melhor endereço que você marcar, tá bom? Bom, nós estamos aqui começando o programa, nós estamos ao vivo aqui
noite de quinta-feira, mas nós temos uma reprise domingo. E se você está acompanhando domingo agora, vai ser Dia dos Pais. Eu queria já deixar um abraço para você, papai. Que Deus abençoe você. Um abraço para o meu paizão, seu Derli, para o seu pai aí também. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas da sua casa, mas do seu papai também. O programa aqui tem muita coisa, muita novidade, mas eu preciso ir para o intervalo. Fica comigo, daqui a pouco eu estou de volta aqui no seu programa Está Escrito. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A Novo Tempo, preste atenção no que eu vou lhe dizer, a Novo Tempo precisa de você. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, porque eu disse que a Novo Tempo precisa de você. Nós, Sistema Novo Tempo de Comunicação, TV, rádio e internet, não somos aqui uma instituição comercial que ganhamos com publicidade nos nossos intervalos. Nós dependemos exclusivamente da sua doação, você que é Anjo da Esperança e que todos os meses aí manda aqui para a gente a sua doação para que a gente continue levando mensagem de esperança na TV, na rádio e também na web. Mas por que a gente precisa de você? Esse mês de agosto, especialmente, nós queremos que você, que assiste e ama aqui a Novo Tempo, faça uma doação especial. Mesmo que você seja Anjo da Esperança, nós precisamos que você nos ajude a vencermos os desafios, as metas que nós temos aqui neste ano. Para você entender isso, nós preparamos uma reportagem para que fique bem claro e você entenda a importância da sua doação nesse mês de agosto. Assista aí comigo. Ao ir ao mercado, você já sentiu que o seu dinheiro não tem o mesmo valor que tinha anos atrás? Essa alta nos preços dos alimentos, produtos e serviços tem nome: inflação. Esta palavra é muito utilizada no meio econômico. Mas você sabe como a inflação afeta o seu bolso? Bom, basicamente, este aumento persistente dos preços em geral faz com que o poder de compra da moeda, no nosso caso, o real, perca valor. Isso é a inflação. Essa inflação é medida mês a mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o Instituto, entre junho de 2021 a junho de 2022, a inflação oficial do país acumulou alta de 11,89%. A principal consequência desta alta é o aumento no valor de produtos, como combustíveis, por exemplo. Segundo o diretor financeiro da Rede Novo Tempo, Pastor Josias Silva, os reflexos da inflação e da crise econômica afetam todas as famílias, inclusive a família Novo Tempo. Nós temos vivido uma crise financeira, econômica no Brasil e no mundo. Isso é reflexo da pós-pandemia, de uma guerra que surgiu lá na Europa. Então tudo tem se tornado mais difícil, mais caro. Se a gente for no supermercado, a gente vê, né, que a gente pagava no ano passado já aumentou. Isso acontece também com as nossas despesas operacionais ao Novo Tempo. Energia elétrica, são custos de itens para se construir um cenário, por exemplo. São as viagens que a gente tem que fazer para realizar as matérias, a nossa produção em si. Então, realmente é um grande desafio para nós agora como Novo Tempo encarar essa nova realidade. É um grande desafio conseguir manter tudo o que você acompanha na TV, rádio e internet da Novo Tempo. Isso sem falar dos guias de estudo da Bíblia que imprimimos e enviamos para todo o Brasil sem cobrar nada de quem solicita. Ao assistirem e ouvirem os nossos programas, ou mesmo ao estudarem a Bíblia por meio da Escola Bíblica da Novo Tempo, as pessoas têm as vidas transformadas. Tudo o que fazemos aqui na Novo Tempo apresenta os ensinos de Jesus e o amor de Deus para mais pessoas. Entendeu o porquê da Novo Tempo ser tão importante? Esta crise é sim um grande desafio para a família Novo Tempo. Mas através da sua ajuda financeira, a Novo Tempo vai passar por essa crise e mostrar que juntos somos mais fortes. A gente sabe que isso aí também tem sido difícil no bolso dos nossos anjos da esperança. Mas nós, nesse momento, precisamos, mais do que nunca,
continuar contando com o apoio de cada anjo. Porque é incrível que nas crises nós mostramos a nossa força, nossa união. E por isso nós precisamos realmente que cada anjo ele continue com esse propósito de ajudar ao Novo Tempo nesse momento que está tão difícil para o mundo e para o Brasil. Faça parte da família Novo Tempo. Ligue agora mesmo e inscreva-se no projeto Anjos da Esperança. O número é o 0, operadora 12, 21 27 30 30. Os nossos atendentes estão esperando a sua ligação. Ligue agora mesmo, 0, operadora 12, 21 27 30 30. Ou, se preferir, escreva a mensagem Quero Ser Anjo e envie para o WhatsApp 12 98176 6630. Com a sua doação financeira, a Novo Tempo não vai parar, nem por esta crise, nem por qualquer outra. Nós precisamos de você, porque a Novo Tempo não pode parar. A Novo Tempo não pode parar. E como é que ela não para? Através da sua ajuda. Veja, nós temos aqui muitos desafios. Nós queremos manter o que nós temos, toda a nossa estrutura de funcionamento, mas nós queremos ir além e nós temos metas. E eu quero compartilhar com você que metas são essas. São 3, preste atenção. Primeira, nós queremos chegar em sinal aberto na grande região metropolitana do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E para isso, nós precisamos da sua doação. Nós também precisamos imprimir, produzir e enviar para as pessoas 2 novos guias de estudo da Bíblia. E por isso, a sua doação especial nesse mês de agosto vai nos ajudar a fazer isso. E o último desafio, nós sonhamos em construir mais cenários, mais estúdios, para que a TV e também a web tenham espaço para produzir um conteúdo de mais qualidade para levar a mensagem de esperança a mais e mais pessoas. Por isso, liga agora mesmo. Você está vendo aqui embaixo, olha, o telefone é 0, você coloca a operadora, que foi melhor para você, 12 21 27 30 30. É fácil, não é? 21 27 30 30 e o DDD é o 12. Faça sua doação também pelo Pix. A chave é anjos@novotempo.com. Por causa da sua doação, nós podemos enviar guias de estudo como esse daqui. E esse é o guia Verdades para o Tempo do Fim que eu quero enviar para você agora mesmo. Então entre em contato com a gente aqui no WhatsApp 12 982 44 44 49. Peça e nós vamos enviar para você e você vai fazer parte da maior escola bíblica que nós temos no Brasil, com 1.890.000 pessoas que, através da doação do Anjo da Esperança, podem estudar mais e compreender a palavra de Deus. Ficou claro para você? Não tenha dúvida, peça agora mesmo. Vai ser um prazer aqui para o programa Está Escrito enviar sem custo algum, nem de correio, nem de envio. Você vai receber no seu melhor endereço e assim vai entender quais são as verdades que você precisa entender para os dias em que nós vivemos. Eu vou para o intervalo e a gente volta sem mais interrupção depois para abrirmos a palavra de Deus e estudarmos o tema por que as igrejas muitas vezes fazem do seu púlpito um comércio. Quer saber? Fica comigo, o programa Está Escrito, volta já. Poder. Onde ele está? No seu status social? Na sua conta bancária? Pois é, tem gente que se acha muito poderosa. E a verdade é que, se pensarmos no contexto social, sim,
elas podem ser consideradas poderosas. Algumas figuras políticas, por exemplo, obtêm o privilégio de intervir no funcionamento das leis civis. Outras possuem poder aquisitivo, o que lhes permite uma mudança de realidade social. Parece que aqui voltamos a enxergar realidades opostas mais uma vez. O poder não deveria te dar o direito de se enxergar melhor que ninguém. No entanto, o que vemos no mundo hoje é uma balança desproporcional de realidades. O privilégio tem se tornado algo excludente e assim o ódio se prolifera, com ramificações que perpassam por todas as esferas da sociedade. A busca por poder pode ser perigosa, pois é insaciável. Ela percorre uma incansável corrida que implica até mesmo passar por cima de qualquer pessoa, pois é uma busca cega e até mesmo solitária. Na luta pelo poder oferecido pelos homens, o outro se torna invisível e o eu prevalece acima de tudo e de todos. Nessa luta, o seu status vale qualquer preço e o próximo se torna sem valor. Passamos a enxergar diferenças e esquecemos da igualdade de direitos. Essa palavra exerce tanta força no meio que vivemos que a filosofia desmembrou o seu significado em diferentes formas e significados. Uma força natural, relação entre pessoas e instituições, elementos políticos, enfim, são muitos estudos e teorias. Com o poder que vem de Deus, aprendemos o contrário. Ele não é comercial, não existe preço para obtê-lo e ele não te faz melhor que o outro. A sua vida de muita oração não serve para te colocar como superior a alguém, te faz entender sua pequenez diante de quem realmente é verdadeiramente poderoso. Ao contrário do que muitos pensam, o poder dado por Deus não é privilégio de poucos, mas uma dádiva ofertada para todos que creem nele. Ele nos iguala, pois é algo que não se pode pagar. Por isso não importa seu status social e se dizem que você não é digno. Ele também está disponível para você. Será que tudo tem um preço na vida? Será que nós podemos viver sem o dinheiro? Você acha que isso é possível? Essa é a sua série Opostos e nós vamos falar hoje sobre um assunto bem difícil que mexe com o coração de muita gente. Vamos falar sobre dinheiro. Você deve se lembrar, você que já tem um pouquinho mais de experiência, para não falar a idade, de uma propaganda que a Mastercard, que é uma companhia que trabalha com cartão de crédito, ela fez um tempo atrás. Ela tinha uma frase, tinha um slogan. O slogan era o seguinte: existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, você se lembra? Existe Mastercard. Com o que o dinheiro não combina? O que você acha? Deixa eu fazer algumas afirmações aqui para você. Vamos lá. O dinheiro, ele pode te fazer ser o centro da atenção, mas não o interesse verdadeiro das pessoas. Sabia disso? O dinheiro também pode te dar os melhores hospitais, mas ele pode não trazer saúde. Ele pode também te apresentar pessoas, mas não te dar uma família. Ele pode te matricular nas melhores escolas, mas ele não vai comprar educação para você. O dinheiro também pode trazer cultura com viagens, mas ele não vai trazer boas maneiras para você. Ele pode te dar o poder, mas não o respeito. O dinheiro pode te dar prazer, mas não o amor. Veja, o dinheiro ele pode sim, ser solução para algumas coisas, mas pode ser problema para outras. Você concorda com isso? O dinheiro ele também pode se misturar com a religião? Ele pode se misturar com a fé? O que você pensa sobre isso? Quando a gente vai pesquisar, a gente percebe que no meio religioso há
teologia da prosperidade. Já ouviu falar dela? Ela ensina que a gente tem que dar para só então receber. Mas será que isso está de acordo com a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre pessoas que vendem milagres, que oferecem libertação por dinheiro contra o encosto, contra o mal olhado, contra a maldição, que vendem coisas para trazer paz, prosperidade, como uma toalhinha benzida, um óleo santo, pena de anjo, meia abençoada. Você já viu esse tipo de coisa por aí? O que você pensa sobre isso? Isso está certo ou está errado? Aliás, o que Jesus falaria para estas igrejas que transformaram os seus púlpitos em balcões de negócios, comercializando e vendendo de tudo o que você pode pensar? Eu agora vou fazer uma pergunta que eu só vou responder na parte final aqui da minha mensagem, do meu sermão. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre oferecer milagre e libertação espiritual por dinheiro e receber dinheiro para pregar como dízimo e oferta? Tem diferença? O que você acha? É tudo igual? Quem vende milagre e quem recebe dinheiro para pregar? Essa pergunta eu vou responder só no final. Tem uma história no livro de Atos que trata exatamente do relacionamento entre dinheiro e fé. Eu queria que você me acompanhasse aqui, pegue aí a sua Bíblia, nós vamos abrir no livro de Atos. Aliás, essa série Opostos está baseada aqui no livro de Atos, e eu queria que você me acompanhasse no capítulo 8. Dá uma olhadinha comigo, Atos, capítulo 8. Eu vou ler com você a partir do verso 9. A história, ela se estende até o capítulo 8, o verso 25. Mas eu vou, a princípio, ler alguns versos aqui com você. Diz assim o texto, verso 9 em diante, do capítulo 8 de Atos. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, veja, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Vou parar aqui. Veja, talvez você me diga assim: olha, eu já me desiludi com a igreja. Porque a sensação que dá é que pastores, bispos, apóstolos, todo esse tipo de gente aí, só quer saber de tirar o meu dinheiro. Só quer saber de ganhar dinheiro. Você pensa assim? Eu queria mostrar para você aqui, nessa história que nós lemos, dois diferentes exemplos. Nós vamos ver aqui um exemplo de pessoas que exploram a fé e nós vamos ver exemplo de pessoas que evangelizam de acordo com a palavra de Deus. Eu quero começar aqui mostrando para você Simão como um exemplo. Ele é como se fosse um ícone, sabe, de um celular. Ele é um ícone dessa classe de pessoas que exploram a fé dos outros. Vamos dar uma olhada aqui com bastante atenção quais são as características que nós encontramos daqueles que são exploradores. A primeira delas, você observa aqui no verso 9, diz que ele praticava magia. Veja, essa prática, ela é condenada por Deus. O ocultismo, ele aparece assim de maneira muito clara, descrita lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, do verso 9 até o verso 12. Veja, olha só o que diz aqui Deuteronômio, se você puder aí abrir a Bíblia comigo, Deuteronômio, nós vamos ao capítulo 18, você vai ler comigo aqui
alguns versos. Deuteronômio, capítulo 18, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Do verso 9 até o verso 12. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Presta atenção aqui. Olha agora, verso 10. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E agora veja, verso 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico. Diz aqui o texto. Nem quem consulte os mortos. E termina o pensamento dizendo: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Veja só, a magia, o ocultismo, a feitiçaria é condenada duramente por Deus. Veja, a magia ou o misticismo tem poder para fazer algumas coisas. Primeiro, a magia cega as pessoas. Aqui no caso de Atos capítulo 8, as pessoas não conseguiam discernir que Simão era uma farsa. Quando a gente ilude através da magia, nós estamos escondendo a realidade com a falsidade. A segunda coisa que a magia faz é escravizar. Quando você vai aqui ao texto que nós lemos, a gente percebe claramente que as pessoas estavam deslumbradas e por isso o seguiam como se ele de fato pudesse ajudar em alguma coisa. A prática do ocultismo, preste atenção, meu amigo, minha amiga. Talvez eu fale alguma coisa aqui que vai ao encontro do seu coração. Mas veja só, a prática do ocultismo, ela vai desde a leitura das mãos até o horóscopo, a leitura da sorte, está entendendo? Ela passa pelo espiritismo e também entra na magia, a magia mais pesada. É por isso que os exploradores, de alguma forma, praticam essa magia que ilude, que cega e que escraviza as pessoas. Mas há uma segunda coisa. O povo foi iludido por esses exploradores. Veja, os truques que Simão fazia aprisionaram a razão das pessoas. Deixa eu compartilhar aqui com você um pensamento de um grande pastor. O nome dele é Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: hoje, o Evangelho dá as mãos ao misticismo. Vende-se a fé e comercializa-se o sagrado. Pregadores inescrupulosos, ele diz, desengavetam as indulgências lá da Idade Média e transformam o Evangelho num produto, o púlpito num balcão e o templo numa praça de negócios. E os crentes em consumidores. E sabe, ele encontra dentro da Bíblia eco a essa fala dele. Por exemplo, Paulo chama esse tipo de gente, como Simão, de mercadores, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 17. São mercadores da palavra de Deus. Pedro tem uma visão bastante parecida. Na sua segunda carta, capítulo 2, o verso 3, ele chama esse tipo de gente de comerciante. Mas não para aí. Esse tipo de gente que explora, além disso, também se insinua. Mas o que isso significa? Veja, na escala de valores, Simão, ele se colocava acima de Deus, acima da fé, acima da palavra e também acima dos valores que a gente precisa abraçar. Ele pode ser visto como um símbolo de vaidade, um símbolo de orgulho, e a gente identifica com muita facilidade nos líderes exóticos que a gente encontra no meio religioso hoje, não é verdade? Para muitos desses homens que estão por aí, são midiáticos, falam na TV, falam na rádio, eles se acham até mais importantes que Deus e que a própria igreja. Essa é a atitude de Simão, que se insinuava, se colocava numa situação privilegiada. Mas ele tinha um poder, olha só que interessante. Aqui diz que além de se insinuar, além de fazer tudo isso, ele conquistava a atenção de todos. Diz aqui o texto, se você avançar um pouquinho, que desde o menor
até o maior, no verso 10, todos davam ouvidos ao que ele tinha para falar. Isso aqui é bastante interessante porque todas as gerações se orientam através da curiosidade, através do misticismo. A gente entende aqui com essa história que o ocultismo é como se fosse uma serpente que seduz, como se fosse a cobra lá do Jardim do Éden, que ensina coisas fantasiosas. É por isso que Deus condena isso, porque quando você vive a realidade do ocultismo, você se aproxima muito da parte de engano que o diabo pode fazer. Mas não para aí. Além de ter a atenção de todos, os exploradores também conquistam o poder de maneira falaciosa. Quando a gente vê aqui na história, a gente percebe no verso 10 que as pessoas achavam que a mágica de Simão o fazia ser um homem de poder. Eles o chamavam de o grande poder. Observe que o poder divino aqui é atribuído ao homem. E quando isso acontece, o transforma automaticamente num demônio. Sabe por quê? Preste atenção, quando eu estou no lugar de Deus, no exato momento, eu me transformei na imagem do diabo. Sabe por quê? Porque o poder, ele não é meu. O poder é sempre de Deus. Simão é o exemplo da realidade de muita gente que está por aí, que usa as ocasiões para divulgar o seu nome, para criar uma fama. Tudo isso podia ser algo que ele sempre usaria em seu benefício próprio. Na verdade, o Simão não pensava nos outros, não. Ele se colocava como o centro de gravidade do universo. Parecia que o universo gravitava em torno do seu umbigo aqui. E o curioso é que o texto diz que ele se aproximou da fé, ele se aproximou de Deus, mas continuou sendo o centro de tudo. Vou parar aqui um pouquinho, vou deixar de lado, por enquanto, o exemplo daqueles que são exploradores, no caso aqui Simão. Eu quero contrastar isso daqui com, por exemplo, o exemplo dos evangelistas, aqui de Filipe e mais adiante, na leitura que nós ainda não fizemos, de Pedro e de João. Veja, como é que a gente entende quem são os evangelistas? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse comigo aí no capítulo 8, preste atenção, o que diz o verso 12. Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe. Por causa do que eles deram crédito a Filipe? Veja, Filipe recebeu crédito porque ele estava evangelizando. Não foi por causa de milagre, e ele fazia milagres. Não foi por causa da sua fama, do seu nome, do seu poder. O crédito que ele recebeu, o verdadeiro evangelista recebe crédito pela evangelização. Veja, Filipe não agia por si, não agia para si, ele agia para Deus, ele agia para a sua igreja. Aí está a essência de um verdadeiro evangelista. Você que é pastor, que está me ouvindo, você tem que seguir o exemplo aqui de Filipe. Deus, o seu reino, a sua igreja devem aparecer primeiro. Segunda característica, eles apresentavam o reino. Olha só que interessante, diz aqui, ele evangelizava a respeito do reino. O Filipe que aparece aqui não é um dos apóstolos, ele é um dos diáconos da lista aqui de Atos. E ele era responsável pelo avanço da igreja, especialmente entre aqueles que eram considerados helenistas, ou seja, pessoas que não eram judias, pessoas que tinham outras origens. E olha que interessante, ele estava fazendo o reino de Deus avançar, não o seu império particular, porque ele focava no reino de Deus. Esse era o principal propósito da sua vida. E eu queria te dizer, nós aqui no Novo Tempo temos isso também. O nosso propósito aqui é evangelizar, por isso a gente tem aqui os guias de estudo da Bíblia. Veja, esse guia Verdades para o Tempo do Fim vai ajudar você, vai ajudar a sua família a compreender melhor a palavra de Deus e a viver da maneira que Deus espera, pronto, especialmente para o momento final da história. Por isso que os apóstolos eram conhecidos como homens que evangelizavam, que estavam rompendo a barreira cultural, que era uma espécie de lacre, sabe? Que havia aprisionado a visão, os esforços, especialmente as motivações da igreja.
A partir desse instante, no livro de Atos, a igreja está avançando, a igreja deixa a Judéia e agora ela alcança a Samaria, um novo lugar. Terceira característica daqueles que evangelizam. O verso aqui diz ainda, verso 12, que ele exaltava o nome de Jesus. Observe aqui o negócio. Nenhum outro nome consegue ocupar a prateleira de cima da importância. Não há espaço para o meu nome, não há espaço para outro nome humano dentro do trabalho divino. O nome que aparece é o nome de Cristo, o poder é do Espírito e o milagre, ele é de Deus. É por isso que eles eram evangelistas. E a quarta característica, eles davam ênfase na conversão. Você percebe que há aqui uma realidade oposta entre os apóstolos e entre Simão? Quando a gente vai aqui no capítulo 8, a gente percebe uma coisa muito significativa. Filipe, e agora, a partir aqui do verso 14, Pedro e João, veja, esse time aqui, Filipe, Pedro e João, eles ofereciam a oportunidade do novo nascimento através do batismo. E olha que interessante, eles não pregavam só para um tipo de pessoa. A evangelização tem que ser para todo mundo. Eles pregaram para curiosos, como Simão, capítulo 8, verso 13, que acompanhava para ver o que estava acontecendo. Mas eles também pregavam para pessoas sinceras, como aqueles que receberam, aqui no verso 16, o verso 17, eles receberam o poder do Espírito Santo. Então é o seguinte, ou você é curioso, está passando aqui na Novo Tempo, encontrou o programa Está Escrito, você é um curioso, ou você é um sincero. Então vamos entender. Quem são os curiosos? Capítulo 8, verso 13. Algumas características. Diz aqui que Simão abraçou a fé. Veja, ele abraçou a fé, mas não se tornou um súdito do reino de Deus. Que mais? Diz que ele foi batizado, verso 13, diz isso. Mas não foi inserido no rol da igreja. Ele não foi inserido como corpo de Cristo. Diz aqui no verso 13 que ele observava. Olha só que coisa, ele acompanhava o evangelista, mas não estava ligado ao evangelho. Ele era um curioso. Você é parecido com Simão ou você é diferente dele? Diz aqui ainda que ele observava, e olha que interessante, ele observava extasiado. Perceba que todo aquele que busca o êxtase, que quer viver essa emoção forte, essa coisa que fala fundo ao nosso coração, a tendência é para ser muito parecido com Simão. Ele tinha o êxtase, ele viu o extraordinário, mas ele não se atentava para aquilo que era autêntico, verdadeiro. Ao mesmo tempo, capítulo 8, verso 12 e 14, descreve aqui, olha, que os sinceros, primeira coisa, os sinceros, como os samaritanos, eles deram crédito ao Evangelho. Coisa interessante. Eles deram crédito ao Evangelho e à evangelização que Filipe estava fazendo. Mas não para aí. Diz aqui que, além disso, o verso 14, eles receberam a palavra de Deus. Deram crédito, mas receberam a palavra de Deus do evangelista Filipe. E mais ainda, diz que eles também, além de receberem a palavra de Deus, receberam a oração de transformação que Pedro e João fizeram para que eles recebessem o Espírito Santo. Ou seja, eles queriam a palavra, eles queriam a oração, eles queriam a transformação. E diz aqui que eles receberam também o nome de Jesus. Atos 8,16 diz que eles foram batizados no nome de Jesus. E o verso 17 diz que eles também receberam o poder do Espírito Santo, que é o selo de uma nova vida. Olha só que interessante. Os curiosos, como é o caso de Simão, mesmo diante dos milagres, mesmo diante dos sinais, tudo que eles conseguem experimentar é o êxtase. E eles veem o extraordinário querendo o poder. Não conseguem desenvolver um desencanto consigo mesmo. Não conseguem se afastar das suas vaidades pessoais, como diz ali o verso 13. Eles buscam um poder sem devoção que não traz comunhão com Deus, mas sim traz perversão. O capítulo 8, verso 18 diz que ele quis pagar com dinheiro aquilo
que Deus o daria de graça. Esses curiosos, como Simão, vivem na ótica mercantilista da fé. Para eles, tudo tem um preço. O milagre tem um preço, uma oração tem um preço. Tudo tem um preço. Inclusive, receber uma bênção, receber um milagre, como, por exemplo, o Espírito Santo. Ele queria dinheiro para também aprender a orar com as mãos e o Espírito Santo descer sobre as pessoas. Agora, eu quero responder aquela pergunta. Qual a diferença entre oferecer um milagre, a libertação, a prosperidade por dinheiro e receber dinheiro para pregar? Você entendeu? Qual é a diferença entre você fazer milagres por dinheiro, vender, olha, uma toalhinha, vender uma meia, vender um óleo que vai tirar o mau espanto, um sal também para tirar o mau olhado? Qual a diferença disso e de receber dízimo, receber oferta para pregar o evangelho? Tem diferença? O que você acha? Será que quem recebe dízimo, oferta, também é um estelionatário da fé? É alguém que entra na categoria de Simão? Então deixa eu te dizer uma coisa. Jesus vai nos ajudar a responder isso. Está com a Bíblia aí? Eu quero terminar aqui mostrando isso para você. Mateus capítulo 10. Olha o que diz o verso 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Ele está falando de milagres que deveriam acontecer. Mas ele completa dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Olha aqui para mim. Os milagres, eles devem ser realizados de graça. Eles não podem ser cobrados, eles não podem ser vendidos. A gente não pode vender meia, toalha, sal, óleo, pena de anjo. A gente não pode fazer nada disso. O milagre tem que ser oferecido de graça. Mas a evangelização. Quem evangeliza pode ou não pode ser sustentado pelo próprio evangelho. É só você continuar aqui, verso 9. Falando com os discípulos, ele diz, vocês façam um milagre de graça, não cobre. Mas não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Ele diz, vocês vão fazer milagres, mas vocês não façam provisão, não usem os seus recursos, não recebam para isso. Aliás, não põe o seu dinheiro ali nisso, porque você vai receber para isso. O verso 10 termina dizendo, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. E agora preste atenção, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Veja, a evangelização deve ser sustentada. O pregador deve ser sustentado. A igreja deve ser levada adiante com os recursos que Deus separou para isso. O dízimo e as ofertas. Paulo falou isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Sabe, o nosso grande desafio é permitir que o nosso coração seja reto. Esse era o problema de Simão. O seu coração não era reto, Pedro o censurou. Os nossos desejos, as nossas intenções devem ser submissas ao Senhor. É por isso que, além disso, nós também precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos livrar da maldade que faz parte da nossa vida. E além disso tudo, nós devemos rogar ao Senhor o perdão e nos desfazer de todos os intentos malignos que estão aqui presentes na nossa natureza. A gente precisa entregar tudo ao Senhor. A gente precisa viver de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que hoje você não deve ser um curioso sobre a realidade do Evangelho. Você deve ser alguém que se entrega completamente, do jeito que você está, para viver o Evangelho. Deus se provê de maneira sobrenatural para que o Evangelho continue avançando, alcançando mais e mais pessoas. Algum tempo atrás eu li a história fantástica, quero compartilhar com você. Um médico estava com um problema no centro cirúrgico porque ele precisava de sangue O negativo para operar uma pequena criança. E ninguém ali no hospital tinha esse tipo de sangue específico. Mas ela era irmã gêmea
de um menininho. E esse médico chegou até aquele menino e disse assim: olha, eu preciso que você doe sangue para salvar a vida da sua irmã. É uma questão de vida ou morte. O menino parou um pouquinho, pensou, olhou para o médico e disse: tudo bem, eu vou doar meu sangue. Ele se sentou, puseram ali a bolsa de sangue, ele doou o sangue necessário e quando terminou, ele olhou para o médico e disse assim: doutor, e agora, quando é que eu vou morrer? Essa história é sensacional porque o menininho, ao doar o sangue, achou que estava dando a sua vida para sua irmãzinha. E ele fez isso, ele se entregou. O Evangelho exige de mim essa entrega completa, absoluta e restrita. Colocar de parte os meus desejos, não escolher me beneficiar o meu nome, mas acima de tudo, viver para o reino de Deus, viver para a glória do Senhor. Viver uma vida transformada. E aí? Você é uma nova criatura? Você já se entregou a Jesus? Isso é a coisa mais importante que o seu dinheiro, mais importante do que tudo, é a sua entrega pessoal nas mãos de Cristo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso hoje. Chegou o dia de você se colocar sem nenhuma restrição nas mãos de Deus. Isso tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Venha, se entregue do jeito que você está, porque Deus vai fazer um milagre completo, vai transformar a sua vida. A Joyce preparou uma música que fala sobre essa entrega, do jeito que a gente está, tal qual estou, eu venho a Ti. Enquanto você ouve essa música, permita o Espírito de Deus trabalhar de dentro para fora. E depois eu quero fazer uma oração de consagração para você receber o poder do Espírito aí. Ouça a música. Tal qual estou, eu venho a Ti, aceita-me, ó Salvador, confiante estou em Seu amor, ó Salvador, me achego a Ti. Tal qual estou, eu venho a Ti. Perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a Ti. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus.
Sabe qual é a grande notícia do Evangelho? É que você não pode pagar pelas coisas que são importantes, pela eternidade, pela salvação, porque isso é de graça. É de graça, não custa nada. Na verdade, custa alguma coisa sim para você. Custa a sua convicção, a sua entrega. Veja, Deus não quer que você entregue a sua carteira para Ele. Deus quer que você entregue o coração. E isso, olha, é muito mais intenso, é mais profundo, é mais difícil. Porque se você entregar o coração, tudo vem junto. O coração é o nosso grande desafio, porque diz a Bíblia que ele é enganoso. Nossa natureza é corrupta, nós somos maus. E quando a gente entrega isso para Deus, Ele tem em mãos tudo o que precisa para transformar a nossa vida. E aí, você que está me acompanhando pelo YouTube, decidiu colocar sua vida nas mãos de Deus? Você que está aí no Facebook, você também sabe que Deus está te chamando e que hoje é o momento de você se entregar, você experimentar um novo nascimento em Cristo Jesus, de verdade. Chegou o momento, chegou a hora e esse chamado é para você. Não foi por acaso que Deus te trouxe até Novo Tempo, que Deus me colocou aqui diante da sua televisão, no seu celular, para que você hoje respondesse isso. Não se esqueça, nas mãos de Deus, os milagres certos acontecem na hora certa. Você está precisando de uma bênção, você está rodando por aí, está disposto a pagar por isso? Deus vai fazer de graça agora, mas você precisa se entregar completamente. Quer fazer isso nesse instante? Então vamos orar. Feche aí os seus olhos. Um coração nas suas mãos, figuradamente. Coloque nas mãos de Deus a sua vida. Senhor, nós nos apresentamos a Ti para que o Senhor faça um milagre completo em nós. Nos transforma, te pedimos isso hoje, nos dá o poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Um grande abraço para você, foi um prazer imenso estar aqui contigo. Nosso programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a paz do Senhor esteja na sua vida. É o meu desejo para você hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.